A fala do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, condenando a intervenção armada dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou lá na captura do presidente Nicolás Maduro. De acordo com o embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danesi, não é possível aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. E nós noticiamos agora há pouco mesmo que o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas criticou a intervenção dos Estados Unidos como uma violação do direito internacional e da Carta da ONU, afirmando que ela enfraquece a segurança internacional. A porta-voz Ravina Shamdasani, porta-voz do chefe de direitos humanos da ONU, disse a jornalistas em Genebra que é um ato que torna todos os estados menos seguros em todo o mundo. E eu trago aqui algumas dessas informações para introduzir a conversa com nosso convidado de agora, que é o brasilianista Brian Winter, analista político, editor-chefe da America's Quarterly, e a quem eu agradeço pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Muito obrigado pela sua gentileza e um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os ouvintes da CBN. Bom dia. Brian Winter, todas essas pressões que surgem de organismos internacionais, de alguma maneira podem mudar a situação que nós vemos ou as ações dos Estados Unidos, ou essas medidas são puramente burocráticas neste momento? O debate nas Nações Unidas, infelizmente, tem exatamente zero relevância sobre essa Casa Branca. Tem zero relevância também para a opinião pública nos Estados Unidos. Repercutiu de alguma forma nos jornais, mas também é fato que estamos acostumados aqui já com condenas vindas dos organismos multilaterais, desde a invasão do Iraque há mais de 20 anos agora. Também houve condena do presidente Obama com os ataques de drones em lugares como Afeganistão e a Síria. E o público americano já ignora esse tipo de debate e sabemos que o presidente Trump também se importa exatamente zero. E a gente pode imaginar, a partir de agora, que ofensivas semelhantes a essa por parte dos Estados Unidos possam ocorrer contra outros países da região. Veja, muito semelhantes eu pessoalmente duvido. O que aconteceu na noite da sexta-feira foi bem dramática, também foi muito arriscada. Acabou com os 100 mortes do lado americano, mas a história realmente poderia ter sido diferente, poderia ter gerado uma grande humilhação para o presidente Trump. A Venezuela tem forças armadas bem fortes. Ainda vamos saber mais detalhes sobre exatamente o que aconteceu, se houve ou não partes do exército venezuelano que traíram o ex-ditador Nicolás Maduro, mas tentar imaginar uma operação idêntica na Colômbia ou no México, como alguns especulam, eu acho que seria praticamente impossível. O que pode acontecer de fato seriam bombardeios contra prédios ou veículos em território colombiano ou em território mexicano, que seriam os dois alvos mais prováveis. Isso também seria dramático, não quero subestimar o impacto disso, mas ver uma repetição do que aconteceu na sexta-feira em Caracas, eu pessoalmente não acho que seja o caso. Brian Winter, nós temos a informação de que o presidente Lula conversou no sábado com a presidente interina Delcy Rodrigues, na Venezuela, e que pretenderia falar nos próximos dias com o presidente americano Donald Trump. O que cabe ao Brasil nessa negociação e nesse estágio em que estamos? Vai depender muito da relação nos próximos dias do presidente Trump e seu governo com a Delcy Rodrigues. É uma dinâmica inédita. Eu não consigo lembrar um episódio parecido no passado, onde Estados Unidos invadiu, fez esse tipo de operação, só para deixar o 99% restante do governo anterior, que é o caso aqui. Tem talvez a sua lógica,
é verdade que era muito difícil a Maria Corina Machado e a oposição venezuelana assumir o poder de forma imediata, mas também deixar a Delcy Rodrigues e todo esse aparelho chavista é um risco enorme, porque os chavistas têm sido mestres ao longo dos anos de negociar ou dar a sensação de negociar e não ceder absolutamente nada, de parecer razoáveis, mas não abrir mão do poder. E tudo indica que a estratégia chavista essa vez vai ser igual. Então, voltando para a pergunta sobre o presidente Lula, é notável que o presidente Lula tenha conversado com Delcy Rodrigues no sábado e pode, nos próximos meses, servir como algum tipo de interlocutor entre a Delcy Rodrigues e a Casa Branca. Mas é muito cedo para avaliar exatamente como isso funcionaria. E na sua avaliação, como fica a situação dos países vizinhos a partir do que houve na Venezuela e do que pode ser um novo sistema de governança, por exemplo, em relação ao petróleo? Veja, tem muito medo em outros países que têm fronteira com a Venezuela, ou que são próximos da Venezuela, basicamente na América do Sul. E tem muita esperança também. Vou começar pela esperança. Nicolás Maduro era uma figura que não tinha qualquer apoio em outros governos, mas especialmente entre os povos de outros países, que viram como o Maduro não era só um ditador brutal, que fazia repressão no seu país, mas também levou o seu país a uma crise econômica que teve efeitos em todos os países da América do Sul, pelo êxodo de mais de 7 milhões de venezuelanos ao longo da última década. Foi assim que o povo chileno, peruano, colombiano e até o povo brasileiro viu com seus próprios olhos as consequências da crise venezuelana. Então, já vemos nas reações, reações realmente muito alegres, um certo alívio em muitos países do continente. Mas, especialmente nos governos, tem essa preocupação sobre a possibilidade de um Estados Unidos mais intervencionista, que pode atacar e violar a soberania em qualquer momento. E eu acho que essa avaliação está certa. Claramente, o presidente Trump sai desse episódio, pelo menos por enquanto, com esse antigo conceito dos Estados Unidos como poder policial no hemisfério ocidental. Tem muitos paralelos com Theodore Roosevelt e outros presidentes da primeira parte do século XX, quando os Estados Unidos fazia intervenções no continente ao seu próprio gosto. E aqui, já que estamos no século XXI, eu não acho que essa atitude seja tolerada como estava naquela época. É interessante, porque vivemos em outra época, mas o comportamento em várias coisas é praticamente igual. Com essa ação de Donald Trump e dos Estados Unidos na Venezuela, de alguma maneira coloca em xeque a proximidade da China com a América do Sul e América Latina, com alguns países da América do Sul e da América Latina? Bom, Milton, esse para mim é outro mistério que vamos ter que avaliar nas próximas semanas. É verdade, por um lado, que tem muitos governos da América do Sul que estão procurando outras alianças, outros parceiros a partir desse ativismo, esse intervencionismo do presidente Trump. Temos visto países como o Brasil, mas também o Chile, o México, inclusive, tentando fazer acordos comerciais e estratégicos com Índia, Canadá, Japão, a União Europeia, no caso do Mercosul, e também, obviamente, com a China.
Mas também tem outro lado da equação, que é a opinião do governo na China. Eu tenho visto indícios de que a China está entendendo que vamos para um mundo com esferas de influência e que a América Latina estaria, para bem ou para mal, na esfera dos Estados Unidos. É interessante, é uma volta a um mundo mais parecida com o que tivemos no parte do século XIX e século XX. E ao fazer essa avaliação, isso pode levar vantagens para a China na Ásia, por exemplo, onde eles seriam o poder mais importante. Pode dar o que o governo chino veria como consequências positivas para o seu objetivo de reconquistar o Taiwan, mas também pode levar eles a investir menos na América Latina. Já vemos indícios disso, a porcentagem de investimento chinês está caindo na América Latina há 3 anos, comparado com os seus investimentos no resto do mundo. Então, basicamente, para resumir, vemos um mundo que parece estar se dividindo em blocos, mas estamos já ainda nos primeiros dias dessa nova época. Brian Winter, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, pela sua análise e conhecimento. Um bom dia. Bom dia para vocês. Obrigado. Obrigada. Brian Winter é brasilianista, é analista político, editor-chefe da Americans Quarterly e conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 9h17.